Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclatura de polímeros. Então, aqui eu apresento algumas regras que são utilizadas, né, as mais comuns, as mais utilizadas, para atribuir nome aos materiais poliméricos. Então, vamos começar com a origem. Então, de acordo com a origem, a gente vai dizer poli mais o nome do monômero ou dos monômeros. Então, a gente vai ter que olhar a cadeia polimérica, identificar quais foram os monômeros utilizados para esse polímero, e aí a gente vai colocar poli na frente, e aí o nome desses monômeros. Essa regra de nomenclatura, ela vai ter algumas particularidades se for um homopolímero ou um copolímero. Então, vamos começar com os homopolímeros. Homopolímeros são polímeros feitos com apenas um monômero. Como funciona a regra para este polímero? A gente vai colocar a palavra poli na frente do nome. Se o nome deste monômero for uma palavra, a gente vai colocar poli e essa palavra. E aí vai ficar o nome do polímero como uma palavra única. Por exemplo, polietileno, polipropileno, poliestireno, polibutadieno. Então, sempre que a gente tem uma palavra no nome deste polímero, o nome do polímero também vai ser uma palavra única. Agora, quando o nome do polímero ele é uma expressão, por exemplo, cloreto de vinila, óxido de etileno, acetato de vinila, o nome do polímero vai ser poli e o nome do monômero entre parênteses. Então, se o monômero é cloreto de vinila, o polímero é o policloreto de vinila. Se é óxido de etileno, polióxido de etileno. Tudo isso entre parênteses. O erro mais comum que a gente observa quando tem um homopolímero em que ele é feito a partir de um monômero, que o nome do monômero é uma expressão, é errar na hora de colocar aquela palavra poli. Agora, os copolímeros são polímeros feitos com mais de um monômero. Em relação aos copolímeros, a gente ainda tem uma subdivisão nas regras. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de botar poli ou copolímero D, ao invés de simplesmente poli na frente dos monômeros. Tem uma regra a respeito de quantidade dos monômeros, que a gente, na hora de colocar o nome, a gente tem que observar isso, qual é a quantidade de cada um desses monômeros, e a organização dos meros. Então, vamos lá. Primeiro, poli ou copolímero D. Então, se a gente tem um polímero e a gente identifica que mais de um monômero, então ele é um copolímero, identificamos quais foram os monômeros que foram utilizados na fabricação desse polímero, e o nome dele pode ser poli, e daí entre parênteses o nome dos dois monômeros ou três monômeros, e aqui a gente tem alguns exemplos. O polímero que é feito de estireno e butadieno, ele pode ser chamado de poli, entre parênteses, estireno-butadieno. E a outra possibilidade para esses copolímeros é que se fale copolímero D e aí se fale todos os monômeros. Então, copolímero de estireno e butadieno. Segundo exemplo, polietileno propileno. Então, copolímero feito de etileno e propileno, ele pode ser chamado de polietileno propileno ou copolímero de etileno e propileno. No caso de um polímero feito com três monômeros, que é o caso da acrilonitrilo, butadieno e estireno. Então, usando esses três monômeros, a gente vai ter como origem o polímero que é poliacrilonitrila, butadieno e estireno, com um traço separando o nome de cada um desses monômeros, ou então copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno. Caso o nome de um dos monômeros seja um nome que seja uma expressão, como no caso do polietileno acetato de vinila, a gente coloca o traço separando o nome dos dois monômeros, mas não o traço separando o nome do monômero acetato de vinila. Então, eu posso chamar de polietileno acetato de vinila ou copolímero de etileno e acetato de vinila. A segunda regra é em relação à quantidade de cada monômero. A gente cita primeiro o monômero que está em maior proporção. Um exemplo de copolímero comercial em que a gente tem os dois tipos de polímero, né, com predominância de um ou outro monômero, é o caso do EVA e do VAE. Então, o EVA é o polietileno acetato de vinila. O etileno está em maior proporção. O VAE é um poliacetato de vinila etileno.
o acetato de vinila está em maior proporção. E aí o que que acontece? No primeiro caso, como a gente tem uma proporção maior de etileno, esse polímero vai ter características mais parecidas com o polietileno do que com o poliacetato de vinila. Agora, no caso do poliacetato de vinila etileno, o VAE, a gente vai ter o polímero que tem mais características mais próximas do poliacetato de vinila do que do polietileno. Quanto à organização dos meros, a gente tem 4 tipos de organização que pode ter entre esses segmentos de cadeia polimérica, né, na UQR, e aí de acordo com a organização dos meros, a gente vai atribuir ou vai adicionar essa informação no nome do polímero. Por exemplo, no caso de um copolímero que é aleatório, a gente vai ter os 2 meros dispostos de forma totalmente aleatória, randômica na cadeia polimérica. O nome do polímero vai ser poli, o monômero A, co, monômero B. Um exemplo de um polímero comercial que tem essa disposição aleatória é a borracha de SBR. A borracha SBR, ela é um poliestireno co-butadieno. Também o EVA, que é utilizado na fabricação de tatames e daquelas placas de artesanato, ele também é um copolímero aleatório. Ele é um polietileno coacetato de vinilo. Agora, se o copolímero ele é um copolímero em bloco, em que a gente tem um bloco do monômero A e o bloco do monômero B, então a gente vai ter esses segmentos ligados através de ligação covalente, a gente vai chamar o polímero como poli, monômero A, B, monômero B. Um exemplo de um copolímero em bloco é a borracha SBS ou borracha termoplástica, também se utiliza a sigla TR. Ela é um copolímero em bloco de estireno e butadieno. Então, como é que fica o nome dessa borracha? Fica poli, estireno, B, butadieno. Outra organização é a organização grafitizado ou enxertado. Como funciona essa organização grafitizado ou enxertado? A gente tem um dos monômeros vai fazer parte da cadeia principal e o segundo monômero ele fica como ramificações dessa cadeia principal. Para atribuir o nome desse polímero, a gente chama poli, monômero A, G, monômero B. Um exemplo de um polímero grafitizado é o polipropileno grafitizado com anidrido maleico. Esse polímero, ele tem aqui na cadeia principal, é uma cadeia de polipropileno, portanto, ela é uma cadeia apolar, e aqui nas ramificações, a gente tem ramificações de anidrido maleico, o que vai conferir uma superfície polar para esse polímero, né, uma face polar, na parte que tiver essas ramificações de anidrido maleico. Esse copolímero ele é utilizado como promotor de adesão e como agente compatibilizante polimérico, justamente por ter uma parte polar e uma parte apolar. E a última organização é a organização alternado. Nessa organização alternado, a gente vai ter os 2 monômeros, os 2 meros, alternadamente ao longo de toda a cadeia. E para dizer o nome desse polímero, a gente coloca poli, monômero A, alt, monômero B. Um exemplo de copolímero alternado são os copolímeros de policondensação. Por exemplo, os poliésteres, em que eu vou fazer a obtenção dele a partir de um diácido e um diálcool. Quando a gente está reagindo e está acontecendo o crescimento de cadeia, no momento que tu tem uma extremidade, que é a extremidade ácido, então entrou, o último monômero que entrou foi o monômero ácido. O próximo monômero que vai entrar não pode ser uma outra molécula de ácido. Obrigatoriamente vai ter que ser uma molécula de álcool. Então, por isso que ele vai ser um copolímero alternado. Com base na estrutura, a gente vai identificar os segmentos da estrutura e atribuir o nome de acordo com esses segmentos. Se utiliza mais essa regra de nomenclatura com base na estrutura para os polímeros de policondensação. Então, agora a gente vai ver algumas estruturas e alguns exemplos. Então, para fazer a nomenclatura desses polímeros, a gente diz poli e bota entre parênteses os nomes dos segmentos. Então, só lembrar, quando a gente fala de segmentos, tem uma parte que se utiliza bastante nessa regra de nomenclatura, que é o nome de poliésteres e poliamidas. Então, só para lembrar, a nomenclatura
de compostos orgânicos, a gente tem os compostos que são derivados do ácido carboxílico, que são os ésteres e as amidas. Como é que funciona a nomenclatura de ésteres e amidas a partir do ácido carboxílico? Só para lembrar, a gente vai pegar o nome do ácido para fazer o nome do éster. A gente tira a parte final ico e coloca ato, e no caso da amida, a gente tira o ico e coloca amida. Então, se a gente tem ácido acético, o éster do ácido acético é acetato e a amida do ácido acético é acetamida. Com isso, a gente já pode ver como ficam os nomes de alguns ésteres e amidas que são derivados de ácidos dicarboxílicos, que são os ácidos usados para polímeros. Então, no caso do ácido etanodioico, o nome usual dele é ácido oxálico. Para fazer esses nomes de polímeros, se utiliza o nome usual do ácido. Então, o éster do ácido oxálico é o oxalato e a amida é a oxalamida. Nessa tabela tem os ácidos dicarboxílicos até 10 carbonos, mas quais são os mais utilizados na indústria de polímeros? Os mais utilizados são o butano dioico e buteno dioico, que é o ácido succínico, e o maleico, e aí a gente vai ter o éster succinato e amida succinamida. No caso do buteno dioico, a gente tem duas nomenclaturas usuais. Quando a gente tem a estrutura cis, ele é o maleico, gerando maleato e maleamida, e quando ele é o trans, ele é o fumárico, gerando fumarato e fumaramida. Então, butano dioico, buteno dioico, o hexano dioico, que é o ácido adípico, ele vai gerar o adipato e adipamida, e o decano dioico, que é o ácido sebácico, que vai gerar o sebacato e a sebacamida. Agora a gente vai ver como funciona com os diácidos, que são os diácidos aromáticos, e depois o resíduo da parte da cadeia polimérica para fazer o nome desse polímero. Então, no caso dos ácidos dicarboxílicos, a gente tem essas duas carboxilas com 3 possibilidades de posição, a posição relativa 1, 2, 1, 3 e 1, 4, que é o orto, meta e para. O nome do ácido ortodicarboxílico aromático é ácido ortoftálico, que vai gerar o ortoftalato e ortoftalamida. O meta de carboxílico é o ácido isoftálico, que vai gerar isoftalato e isoftalamida, e o para de carboxílico é o ácido tereftálico, que vai gerar o tereftalato e a tereftalamida. Agora vamos ver o segmento. Quando a gente tem um Quando a gente tem um éster, a gente vai identificar a parte da cadeia polimérica que gerou, né, qual foi o ácido carboxílico que gerou aquele éster. Só que ele vai ficar com um resíduo, que é o resíduo do álcool. No caso da amida, a gente vai identificar a parte que veio do ácido carboxílico e ele vai ficar com o resíduo, que é o resíduo da amina. Como é que fica o nome desses resíduos? Então, aqui, os principais resíduos que se encontram na indústria de polímeros, então são esses resíduos, que é o metileno, com carbono, só um grupo CH2, com CH2, CH2 é o etileno, depois a gente tem o propileno com 3, butileno com 4 e hexametileno com 6. Então, esses são os alifáticos mais utilizados. Em relação aos aromáticos, como é que funciona? Se a gente tem um benzeno e ele tem uma valência livre, o nome desse substituinte é o fenil. Agora, se a gente tem um benzeno e ele vai ter duas valências livres, esse segmento ele é chamado de fenileno. E esse fenileno, de acordo com a posição relativa que vai estar essa valência livre, pode ser o ortofenileno, metafenileno ou parafenileno. Então, vamos ver uns exemplos de como fica os nomes desses polímeros. Então, esse primeiro caso, a gente tem uma amida. Como ela é uma amida, a gente tem que identificar qual foi o ácido carboxílico utilizado para essa amida. Então, contando o número de carbonos, a gente vai ter aqui, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos é derivado do ácido adípico. Então, o nome dessa amida vai ser adipamida. E o resíduo é um resíduo de 2 carbonos. Então, é um resíduo de etileno. Então, polietileno adipamida. Aqui a gente tem um éster. Então, esse poliéster
ele é um poliéster derivado do ácido tereftálico. Se ele é derivado do ácido tereftálico, o nome dele é tereftalato. Assim como no éster a gente chama acetato de etila, a gente começa com o nome do éster, daí vem D, e aí vem a parte que seria derivado do álcool. Aqui vai ser a mesma coisa, politereftalato de, e o resíduo é um resíduo de 2 carbonos, etileno. Esse é o famoso PET. E o último exemplo, a gente tem aqui um éster. Então, as ligações éster, então, indicam que esse polímero é um poliéster. Esse poliéster, ele é derivado do ácido isoftálico. Então, é um ácido aromático com a posição relativa das carboxilas 1,3, que é a posição meta. E o nome do ácido é o ácido isoftálico. Então, o nome desse polímero é poliisoftalato de butileno. Butileno porque tem um resíduo de 4 carbonos. Agora, a nomenclatura com base em siglas. Essa nomenclatura com base em siglas, ela pode estar relacionada com os monômeros, com a composição de monômeros que fazem parte, que foram utilizados para a obtenção desse polímero, ou com a estrutura. Então, agora a gente vai ver alguns casos, alguns exemplos de cada um desses dois. Então, primeiro, em relação aos monômeros, algumas letras, elas trazem informações sobre os monômeros usados. Então, se a gente vê na sigla do polímero, alguma letra como S, significa que tem estireno. É o caso do SBR, ABS, SAN. Em todas essas que tem um S, a gente tem uma indicativa que tem estireno na composição desse polímero. E significa que tem etileno. É o caso do PE, é o caso do SEBS, EPDM. Quando tem o P, significa que contém propileno. É o caso do PP, o polipropileno. É o caso do EPR, que é uma borracha de etileno e propileno. É o caso do EPDM. E a letra N significa que contém acrilonitrila. Então, a gente tem a borracha nitrílica, NBR, ela é uma borracha de acrilonitrila e butadieno. A gente tem o PAN, poliacrilonitrila. A gente tem um SAN, que é polistireno, acrilonitrila. Outras letras são usadas para indicar informações sobre a estrutura. Então, o que a gente já sabe sobre estrutura quando a gente identifica essas letras? O R significa que é uma borracha, e é uma borracha especificamente que veio de um monômero dieno, butadieno, isopreno, cloropreno. E aí o que acontece? Como esses monômeros são monômeros dieno com ligações duplas alternadas, no momento que acontece a polimerização, vai acontecer a adição 1,4 e ele vai ser um polímero insaturado. Então, o que caracteriza esse R é que é uma borracha insaturada, que veio de algum dieno. Já a letra M significa que esse polímero ele é um polímero saturado e que as principais propriedades desse polímero são dadas por uma quantidade de metileno na cadeia. Grupos CH2 na cadeia vão conferir essas propriedades. Principalmente se utiliza isso para borrachas, né, indicando que é uma borracha saturada ou uma borracha chamada de borracha metilênica. A letra Q quer dizer que esse polímero ele é um derivado de silicone. Ele tem, né, em algum momento na sua estrutura, ele tem uma parte que é derivada do silicone, de siloxanos. A letra H indica que esse polímero foi hidrogenado. É o caso, por exemplo, da borracha HNBR. É uma borracha de NBR que foi hidrogenada. A letra X quer dizer que esse polímero ele foi carboxilado. Se fez uma reação em que se adicionou carboxilas nesse polímero. É o caso do XSBR. O XSBR é uma borracha de SBR que foi carboxilada. PEAD e PEBD são duas siglas para polietileno. Então, são dois tipos de polietileno. O primeiro é o polietileno de alta densidade, o segundo é o polietileno de baixa densidade. O polietileno de alta densidade, ele tem esse nome porque ele tem uma maior densidade, mas em relação à estrutura dele, comparando com o PEBD, é que o primeiro, ele é linear,
enquanto que o PEBD é ramificado. E a outra sigla, aquele IPP, aquele I, quando se coloca esse I de letra minúscula na frente da sigla do polímero, quer dizer que é um polímero de configuração isotática. Então, o IPP é o polipropileno isotático. E o último tipo de nomenclatura é a nomenclatura com base empírica. Essa nomenclatura com base empírica, ela pode estar relacionada com os inventores, quem inventou, quem criou este polímero, pode estar relacionado com a marca, no momento que foi criado esse polímero, foi lançado com uma determinada marca, que depois essa marca acabou ficando popular e acabou ficando como um sinônimo e acabou sendo adotado como um nome empírico para esse polímero, ou pode estar relacionado com a estrutura desse polímero, grupos presentes que vão definir ou vão especificar o nome dele, vão acabar sendo utilizado. Então, em relação ao nome dos inventores, a gente tem um polímero mais clássico e que ainda permanece com o nome que foi originado do seu inventor, é a baquelite. A baquelite, esse polímero foi desenvolvido por Leo Baekeland e ele, quando ele criou esse polímero, esse é o primeiro polímero totalmente sintético que foi criado, desenvolvido e fornecido, então fornecido comercialmente. Então, foi criada uma empresa e aí essa empresa é uma empresa que depois começou a comercializar baquelite. Foi um polímero muito utilizado no início do século XX. Em 1860, Alexandre Parks criou a parquesina, que é um polímero derivado da celulose. Então, ele criou um polímero adicionando ácido nítrico e ácido sulfúrico. Então, ele fez o polímero nitrocelulose e começou a utilizar esse polímero, só que ele não conseguiu ter um processo muito eficiente em termos financeiros, então ele era economicamente viável, era muito caro fazer esse polímero, mas ele fez a patente desse polímero, que depois foi comprada por um outro inventor, que acabou aperfeiçoando essa patente dele, e ele acabou criando um produto que era uma nitrocelulose plastificada, plastificada com cânfora e depois começou a colocar outras coisas, outros materiais. E a primeira aplicação que teve assim de grande importância foi a utilização na fabricação de bolas de bilhar. Então as bolas de bilhar eram feitas com marfim e o que e esse marfim começou a ficar escasso e esse mercado era um mercado que começou a crescer bastante. E aí, quando se criou esse derivado celulósico, se conseguiu substituir e implantar uma empresa que durou mais de 100 anos fabricando bolas de bilhar, utilizando um derivado celulósico que teve origem a partir da parquesina. Em relação às marcas, a gente tem marcas que são bastante utilizadas como nome de polímero, que é o próprio neoprene. Neoprene é um nome comercial que foi dado à borracha de policloropreno pela empresa que criou, que foi a DuPont. Nylon, poliamida alifática, então se lançou com esse nome comercial e hoje se utiliza muito como nome usual para poliamida, esse nome de nylon. E Teflon, que é o politetrafluoretileno. Também se utiliza Teflon como nome usual para este polímero e para outros derivados do politetrafluoretileno. Uma curiosidade a respeito do nylon, tem duas versões sobre como se criou esse nome. Uma das versões é que são as iniciais de New York mais Long de Londres. E Nova York e Londres eram as empresas da DuPont, os polos de pesquisa que estavam trabalhando e desenvolvendo nylon. Então, essa é uma das teorias. A outra teoria é que são as iniciais de uma expressão, como estava na época de conflito com o Japão, você perdeu o velho japonês. Então, essa é uma versão não oficial, mas é dita assim como uma lenda, né, dentro da história do nylon, porque tem essa versão que indica de onde surgiu o nome.
Em relação ao nylon, ainda tem uma especificação. O nylon é uma poliamida que ela vai ser alifática e os diferentes tipos de nylon são designados por 2 números após a palavra. Então, tu bota nylon, tracinho, XY. O X quer dizer número de carbonos da amina e o Y, número de carbonos do ácido. Então, agora vamos ver alguns exemplos. O nylon 6,6 ele é formado por uma amina de 6 carbonos e um ácido de 6 carbonos. E aí a gente vai ter essa UQR para o nylon 6,6. Então aqui a gente tem os 6 carbonos no ácido e os 6 carbonos na amina. Agora o nylon 6,10 é um nylon que tem uma amina, vem de uma amina de 6 carbonos, que é essa aqui, hexametileno de amina, e um ácido de 10 carbonos, que é o ácido sebácico. E aqui forma o polímero, que é polihexametileno sebacamida. Eu não falei o nome usual do anterior. Esse anterior aqui, ele é um polihexametileno adipamida, porque vem do ácido adípico. O próximo é o nylon 4,6. O nylon 4,6 vem de uma amina de 4 carbonos e um ácido de 6 carbonos, gerando esse polímero aqui, que é o nylon 4,6 ou polibutileno adipamida. E o nylon 6, vê, aqui ele só tem um número. Por que ele só tem um número? Porque ele é feito por esse composto que ele tem uma função mista. Ele é um aminoácido. O nome desse aminoácido é ácido aminocaproico. E como ele é um homopolímero, o nome do polímero pode ser dito como poliácido epsilon aminocaproico, que é o nome usual desse ácido. Já em relação às poliamidas aromáticas, também chamadas de aramidas, a gente não pode utilizar esses números, mas a gente tem 2 tipos de poliamidas aromáticas que são bem conhecidas. Uma delas é a poliamida chamada de Kevlar. A Kevlar, ou Kevlar, é uma poliamida que ela é feita de ácido tereftálico com essa diamina, que é uma diamina aromática na posição para diaminobenzeno. No momento que a gente tem a polimerização, vai formar essa estrutura polimérica aqui, e essa estrutura polimérica ela tem uma grande vantagem, que é a possibilidade de formar muitas ligações de hidrogênio ao longo de toda a sua cadeia, o que faz com que esse polímero tenha uma elevadíssima resistência mecânica. Tanto que ele é um polímero utilizado em colete, à prova de balas, e em capacetes. E o Kevlar, então, o nome oficial do Kevlar é poliparafenileno tereftalamida. Um outro polímero comercial é o Nomex. Então, o Nomex é o nome que se dá às poliamidas que são feitas de ácido isoftálico e metadiaminobenzeno. No momento que tem essa polimerização, a gente vai ter essa estrutura polimérica altamente aromática e também, assim como no Kevlar, aqui tem a possibilidade de ter um alinhamento perfeito com uma outra cadeia polimérica, com a formação de muitas ligações de hidrogênio, fazendo com que esse polímero também seja muito resistente. Uma das aplicações mais conhecidas do Nomex é na fabricação de roupas de bombeiros, roupas anti-chama, como EPI para quem trabalha no combate ao fogo. E o último tipo de nomenclatura usual é com base na estrutura ou na composição desse polímero. Então, com base na composição desse polímero, a gente tem o plástico acrílico, que é o PMMA, polimetacrilato de metila. A gente tem a fibra de acrílico. Então, quando a gente vê uma roupa e aí diz na composição dessa roupa que contém, né, 30% de acrílico, 100% de acrílico, significa que é feito da fibra poliacrilonitrila. Poliéster, então quando a gente pega uma roupa também, e aí está escrito na composição, ela contém 70% de poliéster, o poliéster que compõe essa roupa é o polietileno tereftalato, é o PET. Nitrílica é um nome usual para borracha NBR, que é poliacrilonitrila butadieno,
E butílica é o nome que se dá para a borracha de poliisobutileno isopreno. Tem outros polímeros também que normalmente se simplifica, chamando só com um nome usual, mas aquele nome usual não diz toda a composição, mas indica sobre a composição do material. Por exemplo, acetato, chapa de acetato, placa de acetato, é uma placa de acetato de celulose. E uma última informação a respeito de duas nomenclaturas, duas expressões que são usados bastante, que é borracha natural e borracha sintética. A borracha natural é o Policis isopreno, é a borracha que é obtida a partir do látex da seringueira, e a borracha sintética normalmente se chama de borracha sintética a borracha de SBR, porque foi a primeira borracha sintética que se conseguiu fazer com propriedades mais semelhantes à borracha natural. Então, quando se fala de borracha sintética, ela não é um policis isopreno sintético. A borracha policis isopreno sintético, ela é IR e chamada de policis isopreno sintético. Agora, quando se fala borracha sintética, normalmente você está falando da borracha de poliestireno cobutadieno, que é a primeira borracha que se teve sucesso na substituição da borracha natural. Bom, sobre a nomenclatura de polímeros, é isso. Espero que tenham gostado.